Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Firtos e nós estamos aqui para darmos sequência à nossa série de vídeos onde estaremos falando sobre a fitoterapia nas desordens orgânicas. E eu quero te dizer que todas as vezes que nós produzimos esse conteúdo, nosso objetivo é fazer com que vocês tenham o maior conhecimento possível em relação ao tratamento e ao uso das plantas de forma responsável. Então eu quero te agradecer por estar assistindo esse vídeo, quero te pedir que você se inscreva no nosso canal para que você possa receber, esse material e aí você ativa o sininho porque assim você é notificado todas as vezes que nós produzirmos conteúdo, tá bom? Então seja muito bem-vindo, queremos te agradecer de coração e aqui nós vamos dar sequência às desordens gastrointestinais, a fitoterapia nas desordens gastrointestinais. No primeiro vídeo dessa série, nós falamos sobre alguns detalhes da fitoterapia e focamos mais a parte da mucosa oral, onde nós citamos a importância do uso de alguns fitoterápicos, mas demos maior ênfase ao extrato de própolis, que tem um efeito muito bom para cuidar da nossa mucosa oral, tá bom? Agora nós vamos dar sequência e vamos falar das outras áreas do nosso sistema gastrointestinal, ok? Então vamos lá? Vamos minimizar aqui e vamos começar então o nosso vídeo, nossos estudos das desordens gastrointestinais. Deixa eu pular aqui, que essa é a parte que nós comentamos no vídeo passado, e vamos aqui para as desordens gástricas. Então, olha só, vamos comentar um pouquinho sobre úlcera e gastrite, né? A gastrite é uma inflamação da mucosa gástrica e pode ser desencadeada pelo uso de medicamentos, ingestão de bebidas alcoólicas, fumo, situações de estresse. Geralmente tem curta duração e desaparece na maioria das vezes sem deixar sequelas. Porém, a gastrite também pode se apresentar de forma crônica, sendo caracterizada por atrofia crônica progressiva da mucosa gástrica. Então, apesar de ser uma enfermidade muito comum, ela geralmente, na maioria das vezes, pode desaparecer, mas ela pode se tornar uma gastrite crônica também. O que é úlcera péptica? A úlcera péptica é uma doença de evolução crônica com surtos de ativação e períodos de remissão, caracterizada por perda de tecido nas áreas do tubo digestivo, que entram em contato com a secreção de ácido péptico do estômago. O desenvolvimento de úlcera gastrointestinal está associado com alta ingestão de álcool, avanço da idade, uso de tabaco ou relacionada com a presença de outras patologias. Então, a úlcera péptica ela tem uma série de fatores que podem desencadear, entre elas outros problemas de saúde também. Outro fator importante na presença é a presença do Helicobacter pylori, popularmente conhecido como H. pylori, uma bactéria gram-negativa que apresenta ação mucolítica presente em grande parte das úlceras gástricas. A colonização da mucosa gástrica com o Helicobacter pylori resulta no desenvolvimento da gastrite crônica, evoluindo para complicações como úlcera, neoplasia gástrica e algumas enfermidades extragástricas. Então, como nós estamos observando aqui na figura, nós temos aí o desenhozinho, a imagem do H. pylori, uma bactéria que só pode ser vista através de exames laboratoriais, e que infelizmente na maioria dos problemas relacionados a úlceras gástricas, essa bactéria está presente. Dá um trabalhozinho para conseguir eliminar, é preciso um programa, uma dieta alimentar bem específica, para que ele não possa ser alimentado e assim um tratamento que realmente possa combater com esse tipo de bactéria. Estudos sugerem que o risco de desenvolver câncer
está associado ao alto consumo de alimentos preservados em sal e baixo consumo de vegetais e frutas em especial, supostamente devido ao seu conteúdo de vitamina C, que agiriam como agentes protetores. Então, que coisa interessante, né? A maioria das pessoas que são acometidas por problemas principalmente relacionados ao câncer, né, estomacal, na maioria das vezes os estudos comprovam que essas pessoas eles ingeriam uma quantidade muito pequena, né, de frutas, de vegetais e consumir alimentos com uma quantidade de sal ou de sódio muito grande. Então isso acaba gerando problemas sérios na área estomacal e intestinal. Alguns fitoterápicos atuam na prevenção e no tratamento da gastrite de úlceras, por possuir efeito gastroprotetor, antibacteriano e anti-inflamatório, analgésico e antioxidante, e isolados ou em combinação, garantindo a proteção da mucosa. Então a gente vai falar aqui, né, de algumas plantas, né, de alguns fitoterápicos que com certeza vão auxiliar o tratamento desses tipos de doenças, né, principalmente da mucosa gástrica. É muito importante que você atente para essas informações e atente principalmente para as observações que nós vamos colocar, porque são plantas que já têm estudos que comprovam, já foram feitos testes e comprovam que realmente podem combater esses tipos de desordens gastrointestinais. Mas a gente precisa ter muito cuidado com relação à posologia, tá bom? A quantidade, né, que é o que eu quero dizer, e também a forma como você vai utilizar. Então vamos lá? Vamos partir aqui para as nossas indicações. E a gente começa aqui com uma que é muito conhecida de muita gente, que é a espinheira santa, ou Maithenus ilicifolia. É originária da Mata Atlântica, brasileira, da família Celastrácea. A espinheira santa, as folhas, é usada tradicionalmente como analgésica, anti-inflamatória e antiulcerogênica. Estudos em ratos relatam efeito protetor contra lesões gástricas e ação reparadora quando ratos eram submetidos ao estresse. Então percebe que é uma planta muito rica, né, uma planta que realmente auxilia nas funções do estômago, ela tem ação gastroprotetora, ou seja, ela auxilia como protetor do seu sistema gástrico e, olha, conhecida, né, acessível, não é cara. Qualquer pessoas que trabalham com ervas, eles vão ter essa planta para vender e é muito importante você entender que é uma planta que já tem, né, a sua comprovação no tratamento de problemas relacionados à área do estômago. Estudos mostraram que o uso oral da espinheira santa exerce atividade citoprotetora por ter capacidade de se ligar à superfície da mucosa, funcionando como uma camada de proteção por aumentar a síntese de muco e combater radicais livres. Está vendo como é uma planta maravilhosa? Então ela combate os radicais livres, que são agentes causadores de câncer, ela protege a mucosa estomacal e ela age como anti-inflamatória. Então é aí uma dica de uma planta maravilhosa. A presença de flavonoides confere também à espinheira santa efeitos na redução do esvaziamento gástrico e tempo de trânsito intestinal, que podem ser mediados por antagonismo muscarínico. Então, o que acontece? O que isso quer dizer? Como ela contém os flavonoides, ela ajuda no processo da digestão, ou seja, ela acelera o processo digestivo e facilita o funcionamento do intestino. Então, as pessoas que fazem uso do chá da espinheira santa, com certeza, né, eles terão uma digestão melhor e terão também um funcionamento intestinal melhor. Lembrando, isso eu quero deixar bem claro para todos vocês, quando nós estamos falando aqui de chás
Em hipótese nenhuma, tá bom? Em hipótese nenhuma, esses chás deverão ser adoçados, nem com mel, nem com açúcar mascavo, nem com açúcar branco, nem com rapadura, com nada. O ideal é você usar o chás in natura, puro, somente preparado por método de infusão, né? Que é aquele método onde você ferve a água, põe a folhinha e abafa. Depois de algum tempo, 10 a 15 minutinhos, aí sim você toma o chá. Mas nunca utilize qualquer tipo de adoçante, tá bom? Isso vai prejudicar as propriedades do seu chá. Quais são as doses recomendadas? Para adultos, na forma de tintura, são 10 ml, 3 vezes ao dia, diluído em meio copo de água, ou na forma de infusão, que é o que eu falei agora há pouco, o chazinho, né? Você utiliza 2 gramas da erva em infusão até 3 vezes ao dia. O que é 2 gramas? Você pode, em média, se você não tiver uma balança de precisão em casa, você pica algumas folhinhas numa colher, né, e enche aquela colherzinha, que ela vai dar mais ou menos o equivalente a 2 gramas. E aí você faz em forma de chá e toma até 3 vezes ao dia. Tem contraindicação? Tem. Pacientes com câncer estrogênio, dependentes e mulheres fazendo tratamento para engravidar ou que desejam engravidar, pois podem ter ação estrogênio símile. Contraindicado também para gestantes e lactantes, pois reduz a produção láctea. Então, quer dizer, se tem alguém que está com câncer e está fazendo tratamento com o estrogênio, que é um hormônio, né, então pode trazer algum tipo de reação, né, indesejada. Mulheres que fazem tratamento para engravidar, geralmente elas usam o estrogênio, então ele pode interferir no tratamento para engravidar. Por isso que, nestes casos, não é recomendado o uso do chá. Vamos falar aqui de uma outra planta fantástica, a camomila ou matricária. A matricária camomila pertence à família Compositae. Seus capítulos florais, que são essas bolinhas aqui, olha, que vocês observam nas folhas, na planta, né? São muito utilizados para tratar desordens gastrointestinais, como flatulência, diarreia nervosa, espasmos, colite, gastrites e também hemorroidas. Um estudo clínico realizado com 98 pacientes recebendo radioterapia e quimioterapia, o uso oral de solução de camomila mostrou prevenir a mucosite secundária ao uso de radioterapia e algumas medicações quimioterápicas como asparaginase, cisplatina, ciclofosfamida, metotrexato e vincristina. Então, a gente observa que 98 pessoas em testes recebeu, né, e fizeram o uso oral da camomila e preveniu o estômago com o uso desses tipos de produtos, né, que são produtos químicos, para quem está fazendo radioterapia e quimioterapia. O que isso quer dizer? Que a camomila auxilia na proteção da mucosa gástrica, né? Até mesmo com produtos muito fortes, né? Quem já fez ou quem faz radioterapia, quimioterapia, sabe que uma área que sofre muito é o estômago, né? E a camomila, ela ajuda, né, na função de proteção da mucosa gástrica. Tem dose recomendada? Tem sim, vamos passar aqui que ele pulou um pouquinho. Então vamos lá. Dose recomendada: infusão de flores de camomila, 1 xícara 3 a 4 vezes ao dia. Extratos líquidos, 30 gotas em 1 xícara de água morna. Tem reação adversa e contraindicação? Como toda planta tem sim. Reações alérgicas, incluindo reações severas de hipersensibilidade e anafilaxia em indivíduos sensíveis, já foram relatadas com o uso de infusão da camomila. Por conter cumarinas, é sugerido uma interação entre a camomila e a varfarina, potencializando processos hemorrágicos. A superdosagem está relacionada com excitação nervosa e também insônia.
Além disso, os óleos essenciais contidos na camomila podem inibir as enzimas do citrocromo P450, especialmente o CYP1A2. Por isso, a interação negativa com medicamentos que utilizam essa via de eliminação são possíveis. Então, existem algumas reações adversas, algumas contraindicações, pode interferir, e aí você tem que fazer uma experiência com o seu corpo, né? Você faz a utilização, se você tem hipersensibilidade, se você percebe que atrapalhou o seu sono, que gerou alguma reação, aí você precisa ter esse cuidado. Algumas pessoas até pensam assim, mas a camomila não é calmante? Ela ajuda sim, mas existem pessoas, né, que por ter essa hipersensibilidade, ela pode interferir no sono, né, tirar o sono. Por isso a gente tem que ter todo o cuidado necessário e usar a dose mínima possível para não agredir demais o seu organismo. Vamos falar do alcaçuz? Conhece bem o alcaçuz, essa planta fantástica? As principais propriedades das raízes de alcaçuz são anti-inflamatórias, antiúlcera, expectorante, antimicrobiana, ansiolítica para ansiedade, além de ser utilizada como ativador de memória, possivelmente pela melhoria da transmissão colinérgica no cérebro. Então, uma planta maravilhosa, fantástica, já fiz uso, já recomendei, ela é excelente como anti-inflamatória, viu? Planta maravilhosa. O alcaçuz na forma de extrato aquoso é muito utilizado no tratamento de úlceras, pois reduz a adesão da H. pylori no tecido estomacal, né, e P. gengivalis no tecido oral, e seu efeito anti-inflamatório também favorece o tratamento. Uma das bebidas, aliás, voltando aqui, resumindo, né? Então, o alcaçuz, ele tem essas funções maravilhosas, fantásticas, e um detalhe que a gente não pode esquecer, olha, é muito utilizado no tratamento de úlceras e reduz a adesão do H. pylori. Então, está aqui uma planta que vai auxiliar e muito no tratamento de pessoas que têm desordens gástricas e têm a bactéria o H. pylori, tá bom? Esse aqui é muito bom. Vamos falar aqui de uma bebida muito popular do mundo, né? Conhecida no mundo inteiro, é o chá verde. Pertence à família Taeaceae e suas folhas são utilizadas para a preparação de uma infusão utilizada em grande parte do mundo. Seus efeitos antiulcerogênicos estão associados à presença de catequinas, que são capazes de inibir o crescimento in vitro de uma série de micro-organismos. Dentre as bactérias que ele possui espectro de ação, olha novamente para você que tem H. pylori, está a H. pylori. Estudos sugerem que o consumo do chá previamente à infecção pela bactéria pode prevenir a inflamação da mucosa gástrica. E quando o chá é ingerido após a infecção, pode reduzir a magnitude da gastrite. Parte desses efeitos se dá à presença de polifenóis que apresentam atividade antitumoral e propriedades bactericidas. Chá verde, excelente para doenças gástricas e também para combater o H. pylori. Tem uma outra aqui, olha, cominho, muito usada, né, como tempero, é um hábito, né, praticamente em muitos países onde se usa como tempero. O cominho pertence à família Apiaceae e o óleo essencial extraído das suas folhas já mostrou em estudos realizados em humanos que é capaz de inibir o crescimento de diversas bactérias patogênicas responsáveis por infecções. A sua eficácia é comparável ou superior, olha que ponto importante, à de antibióticos, com o uso de doses bem pequenas, tá bom? Então, muito bom. Outra aqui, ótima para as desordens gástricas, o aloe vera. A aloe vera pertence à família Liliaceae e a seiva das suas folhas tem sido testada por diversos pesquisadores no combate à bactéria H. pylori com resultados positivos. Então, a aloe vera é a conhecida babosa, né? Temos aqui uma outra, gengibre, pertencente à família Gingiberaceae
O Gengibre officinale é uma das plantas mais estudadas no mundo. Trata-se de um rizoma que produz um estímulo ao trato gastrointestinal, aumentando o peristaltismo, ou seja, o movimento do intestino, né, e o tônus do músculo intestinal. Uma revisão da literatura científica conclui que o gengibre apresenta também atividade antiemética no tratamento de enjoos, além de atividade estimulante sobre enzimas digestivas, como lipase pancreática, lipase intestinal, disaccaridases e mantases. O gengibre também é um potente inibidor da bomba de prótons, aptase, ajudando no combate à úlcera e problemas gástricos. Você conhecia tudo isso sobre o gengibre? Pois é, se inscreva no nosso canal que você vai ficar sabendo de muita coisa. O gengibre, planta excelente, uma das mais estudadas no mundo e para as desordens gástricas é fantástica. Numa revisão da literatura, Shukla e Singh concluíram que diversos estudos apontam que o uso de gengibre está relacionado à morte da bactéria H. pylori. Outros efeitos relacionados ao uso do rizoma são antipiréptico, analgésico, hipotensor, ele ajuda a diminuir a pressão, antioxidante, anti-inflamatório e também antitumoral. Então, uma planta maravilhosa. Gostaram dessas dicas? Pois é, o vídeo foi um pouquinho mais longo, mas o nosso objetivo foi passar para vocês todas as plantas que atuam nas funções gastrointestinais. Então aí você percebe que você tem um cardápio fantástico de plantas que podem ser usadas e que ajudam e muito, né, no tratamento dessas desordens. Então se você está com problemas associados a esses, atente bem, né, para o uso dessas plantas. Não se esqueça que as desordens gastrointestinais é muito importante uma dieta alimentar, é muito importante a eliminação de certos alimentos, principalmente os produtos industrializados, né? Principalmente produtos embutidos, enlatados, cheios de conservantes. Esses produtos irritam a mucosa estomacal. As plantas não vão fazer milagre na sua saúde se você não mudar o seu estilo de vida. Então não se esqueça disso. Para tratar os problemas gastrointestinais, as plantas têm um efeito fantástico, mas você precisa mudar o seu estilo de vida e isso será o tema de um outro vídeo que vamos colocar aqui no canal. Então até o nosso próximo encontro.